inventada? Não, a cerveja não foi inventada, a cerveja foi descoberta. A gente tem aí há mais ou menos 8.000 anos atrás, ou seja, 6.000 anos antes de Cristo, em que na época os seres humanos eles estavam começando a viver em sociedade. Então, na Mesopotâmia, ali entre o rio Tigre e Eufrates, existia um espaço em que tinha-se uma agronomia muito boa. Eles tinham tempo para aprender a cultivar não só as frutas, legumes, grãos, mas também como eles aprenderam a domesticar os animais. Então, eles antes eram nômades e depois eles aprenderam que eles podiam se fixar para poder cultivar e ter sempre. Eles não precisavam ir lá, consumir, acabar com tudo aquilo, sair de lá e ir para outro lugar. Então a gente começou a viver como sociedade. E aí o que acontece? Começa a viver como sociedade e você tem um lugar em que a agronomia é muito fértil. Quando você tem uma coisa que você tem muito, o que você faz? Você guarda. Então a gente começou a ter estoque. Então a gente começou a ter que ter vasos e lugares para guardar as coisas. Nessa região do Crescente Fértil, a gente tem o rio, né, que é lindo. A gente vai ter também, então, um cultivo de grãos muito, muito, muito alto. E aí, existem duas histórias, na verdade, né? Alguém um dia, dizem que esqueceu um vaso cheio de grãos, e aí choveu, e aí fez sol, e aí choveu de novo, e alguém, depois de uns dias, olhou aquilo, meio borbulhando, achou estranho, pôs o dedo como curioso nato que o ser humano é, e tinha um gosto diferente. E aí, ele deve ter provado várias vezes, né? E aí deu um barato, ficou bêbado. É igual a história da marula, que na África as frutinhas caem do chão, fermentam, os elefantes e os macaquinhos vão lá comer e ficam bêbados. Então é uma descoberta. Outra história que dizem é que eles maceravam os grãos para fazer o pão e esquentavam aquela mistura. E aí, como toda pessoa que provavelmente não lava louça, né, deixa aquilo em casa, deixa uma panela de arroz em casa uma semana, o que acontece? Cria vida, né? Então, com a cerveja aconteceu a mesma coisa. Eles deixaram, provavelmente, os grãos embebidos em água, esquentou e aí, de repente, transformou aquilo em cerveja. Então, a cerveja foi descoberta, não foi inventada. A gente tem, se vocês assistirem, tem um vídeo muito legal no Discovery Channel, ele deve ter uns 40 minutos, e chama How the Beer Saved the World, como a cerveja salvou o mundo. Eles vão tentar te convencer que ao longo desses 8.000 anos que a cerveja existe, ela modificou, foi a cerveja que modificou a gente como sociedade. Por quê? Bom, além de talvez ter criado a religião, porque antes dizem que assim, as coisas aconteciam, né? A gente sabia que vinha de algum lugar, não sabia de onde. E aí você tem imagina que você tem um balde cheio de cereal e água. E dali a alguns dias, aquela mistura, se você come, ao invés dela só te deixar saciado, ela te deixa bêbado. Ela te deixa num estado de meio confusão, euforia, ansiedade. E eles não sabiam como isso acontecia. Então, para eles, isso era divino. Algo maior, algo grandioso, transformou isso pra gente e a gente consumindo isso entra em um estado divino. Bom, outra coisa que aconteceu foi que no Egito, já na parte do Egito, nas construções do Egito, a gente tinha a cerveja como dinheiro, como pagamento. Não é que eles eram escravos construíram as pirâmides. Não. Os trabalhadores
construíam as pirâmides e recebiam o valor daquele trabalho em cerveja. Por quê? Porque cerveja é alimento, pão é alimento. Então, o que a gente faz? A gente vai ter a cerveja se mostrando importante em diversas áreas da nossa vida.